Fala aí, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura geológica. O que seria a estrutura geológica? Estrutura geológica seria o estudo das rochas que compõem a superfície terrestre, mais o estudo de toda a dinâmica da litosfera. Essa dinâmica pode ser tanto gerada por fatores internos, né, fatores endógenos, ou fatores externos, fatores exógenos. Então, o estudo, né, da formação das rochas e da ação dos agentes internos e externos vai gerar para a gente aí o que a gente chama de estrutura geológica. E essa estrutura geológica, né, vai ser formada por vários tipos de rocha, de idades diferentes, de formações diferentes e de estruturas diferentes. Por que é importante que a gente entenda e estude as rochas e estude a estrutura geológica? Bom, o estudo, né, da estrutura geológica ele vai ser importante por quê? Porque a estrutura geológica vai estar ligada ao tipo de riqueza e bem mineral que você pode encontrar em um determinado terreno, vai também estar ligado à constituição e formação do seu solo e também vai estar relacionado à constituição e à formação do relevo. Então, entender a estrutura geológica, né, estudar a estrutura geológica também vai ser a base para o estudo das riquezas minerais, né, das bases de riquezas minerais, da constituição e formação do solo e também é um dos constituintes do estudo do relevo. Bom, o estudo geológico, né, o estudo da estrutura geológica, vai mostrar para a gente que nós temos basicamente 3 tipos de estrutura geológica. Quais são eles? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e o dobramento moderno. Então, a gente vai estudar basicamente essas estruturas. O que é um escudo, o que é um dobramento e o que é uma bacia. Então, basicamente, escudo, dobramento e bacia vai estar ligado de novo, né, ao tipo de rocha predominante e ao tipo de evento geológico formador. Então, de novo, né, o estudo da estrutura geológica, isso é importante. Vamos começar pelos escudos cristalinos. Então, vamos lá, né? Escudos cristalinos. O que são escudos cristalinos? Né? Escudos cristalinos são os terrenos mais antigos da superfície, né, da litosfera. Então, a gente está falando de terrenos aí formados na era arqueozoica, na era proterozoica, algo aí em torno de 1 a 1 e pouco bilhões de anos. Então, a gente está falando aí dos primeiros terrenos, das primeiras formações a serem estruturadas, a serem formadas na superfície terrestre, né, da litosfera. Bom, olha o nome, né? Escudo cristalino, né? Essa estrutura também pode ser chamada de maciços antigos. Olha o nome, né? Maciço antigo, escudo cristalino. Maciço e escudo, né? São palavras aí que nos remontam a uma estrutura rígida, uma estrutura resistente, forte, né? Então, quais são os tipos de rocha que vão estar ligados à formação dos escudos cristalinos? Rochas duras, rochas resistentes. Então, a gente vai estar falando aí das rochas magmáticas e das rochas metamórficas. Outra coisa importante, né? Maciços antigos. Olha a palavra antigo aí, né? Esse antigo é antigo geológico, né? Então, a gente está falando aí, né, de terrenos bastante antigos, de formação geológica bastante antiga. Como eu estou falando também de uma base, né, geológica antiga, eu estou falando que esses terrenos vão sofrer, né, muito desgaste, vai sofrer muito processo erosivo.
E como eles sofrem muito processo erosivo, esse desgaste é um desgaste que vem acontecendo há milhões ou bilhões de anos, a tendência é que o relevo formado por essa estrutura seja um relevo baixo, de cota altimétrica baixa. Então, geralmente, quando a gente fala de um relevo formado a partir de um escudo cristalino, a gente está falando de um relevo de baixos planaltos e planícies. Por que baixos planaltos e planícies? Porque esse relevo já passou por um longo processo de desgaste, por um longo processo de erosão e intemperismo. Nos maciços antigos, ou nos escudos cristalinos, a gente vai encontrar como riqueza, mineral os minerais metálicos. Então, geralmente em áreas de escudo cristalino, você vai encontrar, por exemplo, jazidas de ouro, ferro, manganês, prata, cobre, alumínio. Então, a gente está falando aí de uma área estruturada de uma área que vai ter como recurso natural, como recurso mineral, a exploração de minerais metálicos. Então, todo escudo cristalino tem como riqueza mineral os minerais metálicos. No Brasil, mais ou menos 36% do nosso território, ou seja, mais ou menos algo em torno de 1/3 do nosso território é composto de escudo cristalino. Isso mostra, por que o Brasil tem aí uma grande produção de minério de ferro, principalmente na região do quadrilátero ferrífero, e também uma grande produção de ouro ali na antiga região de Minas Gerais, a produção de ouro, e também a produção de minerais metálicos em Carajás, no Pará. O que explica essa grande produção de minerais metálicos em Minas, no quadrilátero, e no Pará, em Carajás? O terreno, a base geológica dessas duas áreas serem escudos cristalinos. Então, mais ou menos 1/3 do nosso território, ou mais ou menos 36%, é escudo cristalino. Uma outra estrutura que a gente vai ter também são as bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? Bacia sedimentar são as depressões que vão ser preenchidas por sedimentos. Então, vou ter depressões e essas depressões são preenchidas por sedimentos. Esses sedimentos vão vir do desgaste dos escudos cristalinos. Então, os escudos cristalinos vão passar pelo processo de erosão, vão passar pelo processo de intemperismo, vão liberar fragmentos menores. Esses fragmentos menores são chamados de sedimentos. Esses sedimentos vão ser transportados para essas áreas mais baixas e vão se depositar uns sobre os outros. A partir desse processo de deposição, as bacias sedimentares vão se preenchendo de sedimentos. Esses sedimentos vão passar por um conjunto de processos físico-químicos, chamados de processo de litificação, que seria a junção, a fusão desses sedimentos. E a fusão desses sedimentos vai criar nas bacias sedimentares as rochas sedimentares. Então, o que são bacias sedimentares? São depressões preenchidas por sedimentos e esses sedimentos vão dar origem aí às bacias sedimentares. Nas bacias sedimentares vão predominar os processos de erosão e de intemperismo. Devido ao predomínio das ações de erosão e intemperismo, nas bacias sedimentares, a gente vai ter aí um relevo também baixo. Um relevo baixo, aí eu estou falando de planícies e até mesmo de depressões, que seria aquele relevo ainda mais baixo
da superfície da Terra. Então, em bacias sedimentares, a gente vai encontrar o quê? Relevos baixos, né? Baixas planícies e depressões. Nas bacias sedimentares, a gente vai encontrar grandes jazidas de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Combustíveis formados por matéria orgânica pré-histórica. Dentro dos combustíveis fósseis, né, se destacam o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Então, áreas que possuem grandes bacias sedimentares possuem grandes jazidas de combustíveis fósseis. Isso é importante que você entenda, né? A diferença, né, do tipo de estrutura geológica e o tipo de riqueza encontrada. Nas bacias sedimentares, combustíveis fósseis. No Brasil, a gente tem algo aí em torno de 58% do nosso território formado por bacias sedimentares. Algo aí em torno de 2/3 do nosso território formado por bacias sedimentares. Isso também mostra porque o Brasil é um grande produtor de petróleo, né? O petróleo se forma na bacia sedimentar e o Brasil é um grande produtor de petróleo. E também tem carvão mineral dentro da sua estrutura produtiva, né? Principalmente ali na região sul, na cidade de Criciúma, né? Uma grande jazida carbonífera. Por quê? Porque o Brasil também tem uma grande área de bacia sedimentar. Então, bacia sedimentar, a gente vai ter o quê? Combustível fóssil e, em contrapartida, escudos cristalinos, minerais metálicos. Por último, nós temos os dobramentos modernos. Olha o nome, dobramento, dobrando, moderno, recente. Então, diferente dos escudos cristalinos ou maciços antigos, os dobramentos modernos são os terrenos mais recentes, de formação mais recente na superfície da Terra, na litosfera. Ou seja, a gente está falando aí de terrenos, estruturas formadas no período Cenozoico, ali no Terciário, ou seja, o período mais recente da superfície da Terra. Esses terrenos são formados pelo choque e pelo deslocamento das placas tectônicas, ou seja, tanto choque quanto afastamento, quanto o deslocamento paralelo, né? Eles são formados pela ação das placas convergentes, divergentes e transcorrentes. Então, os dobramentos modernos são formados a partir dessa estrutura. Geralmente, os dobramentos modernos eles acontecem em áreas onde tem grandes eventos tectônicos. Geralmente, onde tem dobramento moderno, é uma área de grande atuação de vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. Então, isso é importante que você entenda. Então, ao contrário das bacias e dos escudos, onde predominam agentes exógenos, agentes de fora, erosão e intemperismo, na formação dos dobramentos modernos, predominam os agentes endógenos, internos, como a ação de tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Por causa disso, as regiões onde a gente tem dobramentos modernos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um relevo de grandes cotas altimétricas. Geralmente, terrenos de dobramentos modernos possuem planaltos, serras, altas montanhas, chapadas. Então, a gente vai ter aí terrenos de grandes cotas altimétricas. Uma característica também super importante do dobramento moderno é que terrenos que possuem dobramentos modernos não têm nenhum tipo de riqueza mineral. Então, você não vai encontrar nem combustível fóssil e não vai encontrar mineral metálico. Geralmente, esses terrenos não possuem nenhum tipo de bem mineral, nenhum tipo de jazida mineral.
E uma observação super importante é que no Brasil não temos dobramentos modernos. Ou seja, a estrutura geológica do Brasil só possui duas estruturas, maciços e bacias. O Brasil não possui dobramentos modernos. Em relação, à questão dos dobramentos modernos, aqui a gente pode ver esse mapinha, onde a gente tem aqui, as grandes cadeias montanhosas no mundo, e as grandes cadeias montanhosas vão estar o quê? Localizadas em áreas de dobramento moderno, montanhas rochosas aqui nos Estados Unidos e no Canadá, a Cordilheira dos Andes, pegando aqui a América do Sul, os Alpes suíços, a Cordilheira do Atlas aqui no norte da África, o Himalaia. Então, repara, toda a área de dobramento moderno vai estar ligado que a intensa atividade vulcânica ou tectônica e também estar ligado a grandes cotas altimétricas, além de não possuir nenhum tipo de riqueza mineral. Tranquilidade? Então, em relação às estruturas geológicas, é isso que a gente tem para falar hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.